Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Ontem nós tivemos um dia muito agitado, muito movimentado aqui na política local em Maringá, diria até que um dia histórico, visto que foi o primeiro vereador, a primeira vereadora, no caso que nós tivemos, cassada ali num crime de improbidade administrativa, condenada em primeira instância na Justiça de Maringá, o que gerou muito burburinho, muita polêmica. Essa novela já vinha se arrastando desde o ano passado, e esse feito ele ganha toda essa conotação de ineditismo também pelo fato de ter sido a vereadora mais votada da história da cidade. A vereadora Cris Lauer, na última eleição, teve mais de 7 mil votos, a vereadora mais votada aqui na história da nossa cidade. Mas eu queria hoje chamar atenção aqui na coluna para algumas questões muito importantes. Primeiramente, pelo isolamento da vereadora Cris Lauer, que se demonstrou ali pelos seus pares, pelos seus colegas. A vereadora teve 20 votos pela sua cassação e apenas 2 votos pela sua absolvição, digamos assim, pela manutenção do seu cargo. O voto dos pares, de 20 para 23 colegas, entre os 23, 20 votaram pela cassação, demonstra um isolamento da vereadora, inclusive com vereadores ali que compactuam com a sua base política, com a sua base ideológica. Então, no seu próprio ambiente de atuação, a vereadora ela tinha muita dificuldade com o diálogo entre os seus pares. E a ideia aqui não é nem julgar o mérito da atuação, com certeza a vereadora vai recorrer. Aliás, o ex-deputado e ex-vereador Homero Marchese, também do Partido Novo, fez um vídeo muito forte, com muita revolta, demonstrando muita veemência na sua revolta, fazendo críticas a líderes políticos aqui da cidade e alegando que o mérito dessa votação foi a maior vergonha da história política de Maringá, que os vereadores se acovardaram. Enfim, longe desse mérito de discutir isso, a vereadora vai ter até o direito dela de entrar com recurso para tentar reaver o mandato, mas a despeito do mérito ou não dessa questão, eu acho que essa votação e que essa cassação, hoje a vereadora está cassada, demonstra uma lição para a pedagogia da política. A primeira é que a vereadora tinha e tem uma grande base política. No processo de cassação do ano passado, ela encheu o plenário da Câmara, ela movimentou, ela movimenta através de pautas culturais, de comportamentos, pautas políticas relacionadas à sua base, e a demonstração de voto e de força da vereadora Cris Lauer é insustentável, é indiscutível, digamos assim, é indiscutível o poder eleitoral e o apoio político que a vereadora tem. No entanto, a vereadora acreditou que apenas a base política e o apoio popular a sustentaria. Ela não entendeu uma lição básica da política, que a política ela tem uma arte ambígua, que é a arte da negociação e também da disputa. Então a política é a arte de negociar, de encontrar caminhos, de conversar com seus opositores, de tentar achar estratégias em meio ao contraditório. E também a política é a arte da disputa, disputar a agenda, disputar a narrativa, disputar seu ponto de vista, acionar sua base quando for necessário. Mas a Cris Lauer se perdeu. Ela achou que a política era apenas a arte do confronto, a arte da guerra em movimento, a arte do que ela evocava como ser uma política antissistema, de confrontar o sistema estando no sistema, segundo ela. Ela não criou pontes, aliás, nem com vereadores da sua base, patriota, defensor da família, dos bons costumes, da moralidade, das pautas anti-esquerda. Ela se isolou e ela conseguiu que vários grupos políticos de Maringá, à direita, à esquerda e ao centro, e que dentro da Câmara de Vereadores não estivessem com ela. Ao final de tudo, ninguém esteve com Cris Lauer. Apenas seu velho companheiro e fiel aliado, ex-vereador e ex-deputado, Homero Marchese. Certamente, a vereadora possui uma base ainda que lamentou e lamenta e deve estar indignada com a sua cassação. Essa base não foi ontem na Câmara de Vereadores. Essa base não esteve presente. Talvez como estratégia, assim como seu advogado também não esteve presente, a própria vereadora não esteve presente, talvez como estratégia também, e já antevendo talvez a iminência da sua cassação, mas demonstra de alguma forma, independente dos dobramentos vindouros, se a parlamentar, a vereadora Cris Lauer vai entrar com recurso, vai tentar reaver o mandato,
Esse caso político da cidade de Maringá serve para uma lição nacional, para uma lição na política em suas várias esferas. Se a política, como origem etimológica, tem a ideia de discutir a cidade, seus problemas, de pensar coletivamente a polis, esse pensamento, essa reflexão tem que envolver disputas, sim, de concepções, de agendas, de ideologias, mas também alguns caminhos para consensos, para acordos, para sentar e negociar com seu adversário político e jamais com seu inimigo. A crise colocou na cabeça de que a política é uma arte do confronto e de fazer inimizade. O resultado chegou. Doa quem doer, esse é um resultado que foi também balizado juridicamente, visto que ela foi condenada pela primeira instância da Justiça de Maringá. Obviamente ela pode tentar reverter, ela tem o seu direito de defesa, ela tem direito de defender desse caso e também de tentar reaver teu cargo. Mas o fato é que no momento ela tem uma condenação judicial por improbidade administrativa. Ela tem todo o direito ao contraditório, mas ela também tem uma condenação política e todo o processo de cassação ou impeachment, ele é jurídico, mas é político também. E isso deixa uma lição para a pedagogia da política, que a política tem que sempre oscilar entre o consenso e a disputa, mas nunca ir para um pêndulo ou outro. Toda radicalização pode levar a esse extremismo e o extremismo leva invariavelmente ao isolamento e à morte política. A vereadora disse que vai voltar, que não vai ser o fim dela na política. Mas o fato é que esse golpe foi bem forte, a vereadora vai ter que se reconstituir com muitos cacos e de maneira isolada nesse momento para tentar se fortalecer novamente. Então essa reflexão é para a gente pensar nos caminhos que, independente de esquerda, direita, governo ou oposição, devem tomar e pensar a velha máxima da ciência política. A política é a arte de conquistar e manter o poder. E a manutenção desse poder certamente passa pela negociação, pelo consenso, por respeitar o contraditório, por respeitar seus pares e questioná-los sim, e indagá-los e ter adversários políticos, mas fazer isso no plano de uma civilidade e de uma urbanidade que por vezes, na minha modesta opinião, faltou à vereadora Cris Lauer. Que sirva da lição para a pedagogia política, não de Maringá, mas para a gente pensar o modo da política como um todo. Eu sou Joel Cavalcante, para o Assunto é Política, e desejo um bom dia ao ouvinte da Rádio CBN Maringá.